Vamos ao texto bíblico, queridos. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Nos diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos. Porém Ana não os tinha. Levante uma das suas mãos comigo, vamos orar juntos. Pai, eu quero glorificar o teu nome, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Acabamos de ler a tua palavra, ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Glorifica o teu nome pela tua palavra. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra? É a terceira vez que Deus me permite olhar para esse texto. Não pregar nele. Já preguei, sem nenhum exagero, centenas de vezes nesse texto. É centenas mesmo. Porque há alguns anos atrás, mais de 15 anos atrás, Deus me confiou uma mensagem chamada Vencendo Penina. E eu preguei dezenas de vezes essa mensagem. Algumas mensagens são como cartas que serão lidas em vários lugares por muitas vezes. Outras também são cartas, mas que serão lidas uma única vez. Olhando esse texto por uma segunda vez, Deus me confiou uma mensagem, Ana e o seu vinho. E não como Vencendo Penina, bem menos, mas também por dezenas de vezes Deus me disse, fale. Unindo as duas, então eu afirmo que por mais de 100 vezes eu já estive diante desse texto, lendo e pregando. Só que olhar para o texto na perspectiva de receber de Deus uma mensagem é a minha terceira experiência. E sinceramente, quando você está diante de um texto como esse, você não tem a perspectiva de voltar para receber algo diferente a ser dito para um grupo de pessoas depois de já ter falado sobre ele por tantas vezes. Mas a voz de Deus inquietou meu coração na noite de ontem. Volte ao texto. Estamos diante de um dos casos mais conhecidos da Bíblia. Uma mulher estéril que tem uma competidora, que gera filhos. Elas são casadas com o mesmo homem. E esta mulher, depois de viver por mais de 7 anos, em profunda angústia, entra no lugar de culto e decide se levantar. Mas logo nos primeiros versículos deste capítulo que vai contar esta linda história, existe um apontamento biográfico sobre quem é o chefe desta família.
Havia um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Nós estamos diante de um moço que faz parte de uma tribo escolhida para oficiar o sacerdócio ao Senhor. E antes mesmo que os dramas desta família nos sejam apresentados, eu percebo inicialmente que a família que viverá as suas impossibilidades é uma família escolhida. E isso possivelmente nos faça caminhar em duas vias importantes nesse momento. A primeira delas é: se você é um escolhido, se prepare para viver desafios diferenciados. Mas se você é um escolhido, se prepare para viver milagres inéditos também. O mito de bom crentes não sofrem foram criados por nós, foi criado por nós e não pela Bíblia. A Bíblia vai mostrar um homem orando ao Senhor e ele não pode ter filhos, e a sua mulher não pode ter filhos, e a Bíblia vai dizer: eles vivem irrepreensivelmente diante do Senhor. Eu estou falando de Isabel e de Zacarias. Deus me traz aqui esta noite para lhe dizer: a casa dos escolhidos terão desafios, inquietações, questionamentos, angústias e dores, mas também terão experiências poderosas com Deus. A Bíblia vai dizer que este homem tinha 2 mulheres. E eu faço sempre questão de dizer que nós estamos falando de um contexto cultural onde isso é permitido. Mas nós não estamos falando de uma permissão divina. A permissão divina para a bigamia nunca aconteceu. O que acontece é Deus salvaguardando a moral da mulher no casamento, dando a Moisés capacidade de legislar numa sociedade onde isso acontecia. Deus nunca mandou o homem casar com 2 mulheres. Primeiro porque Deus ama os homens. Demoraram, mas processaram. Cada um com a sua mulher. Eva e Adão é o casal que é o projeto perfeito de Deus. O gênero humano se corrompe. E agora Noé vai entrar na arca e há uma possibilidade de recomeçar. E você sabe que quando a gente recomeça, a gente corrige erros. Se Deus percebesse que o casamento entre homem e uma mulher era algum tipo de equívoco, Deus teria corrigido na arca. Mais uma vez a fórmula de sucesso: entra Noé e a esposa, entra Sem e a esposa, entra Cã e a esposa, entra Jafé e a esposa. Se houvesse traço de homossexualidade inerente à condição humana e não comportamental, Deus também teria resolvido na arca. Na arca Deus está assinando pela segunda vez: o meu projeto é um homem e uma mulher. Agora Eucana, quando percebe que Ana não pode ter filhos, ele vai ceder ao costume social. E vai chegar a outra. Não é só você que chama a outra dos outros de outra, a Bíblia também chama. Está no texto bíblico, ele tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, grite Ana, tinha nome. E a outra
e a outra. Aí você imagina a questão que isso vai trazer para esta família. Essa família não apenas terá uma impossibilidade, mas vai viver uma crise e uma forte instabilidade. Por quê? Porque Ana é estéril? Não. Rebeca também era. E Isaac escolheu orar 20 anos por ela. A crise desta família não é a esterilidade de Ana. Se você quiser anotar, anote. Não é o problema em si, mas como você reage ao problema. Se você reage ao problema com mundanismo, você terá um problema maior ainda. Mas se você reage ao problema com espiritualidade, você terá graça no meio do problema. Claro que a gente tem vontade de dar um soco. Mas se você der um soco, você vai ter mais problema. Agora, se você agir com espiritualidade no meio do problema, você vai ter paz no meio do problema. É claro que você tem vontade de ir lá e dizer mentira, mas aí você fica quietinho e diz, Deus, está tudo nas tuas mãos. E aí você não tem um segundo problema, você tem graça no meio do problema. É você quem escolhe se vai acrescentar problema a problema ou se vai ter graça no meio dos problemas. Giane e Ana, eles vão à casa do Senhor. É uma doideira. Quando Eucana coloca o pé para fora com as duas mulheres, com a que tem nome e a outra. Você imagina a confusão que ia pelo caminho. A despeito da escolha carnal, de ter se precipitado e ter aderido a um costume social, há nesse homem uma presença de espírito incrível, né? Que ele consegue ir para a casa do Senhor no meio de tudo isso. Porque uma das coisas que as pessoas costumam usar contra a gente é gritou e agora vai para o culto? Brigou e agora vai lá fingir que é santinho? Não, aqui não tem ninguém fingindo nada. Deus sabe tudo sobre nós e nos aceita ainda assim. Eu imagino Penina irritando Ana pelo caminho, mulher quando irrita, irrita. E ele tendo que lidar com esse conflito, mas caminhando em direção ao templo, e de repente, ou melhor, a casa do Senhor que estava em Siló naqueles dias, e de repente o texto traz algo que me chama a atenção. A Bíblia diz o seguinte: a sua rival, ou a sua competidora, excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Eu quero que no 3 você diga bem alto, competidora. Vamos lá, 1, 2, 3. Bom, o que é uma competidora? Aquele que compete, aquele que disputa ou pleiteia com outrem simultaneamente a mesma coisa. Penina, segundo a Bíblia, é competidora de Ana. Preste bem atenção. Mas como ela pode ser competidora de Ana, se Ana nem deu a largada ainda? Ana não tem filhos. Penina tem filhos. Eu escrevi para eu não esquecer, esta coisa de competição é unilateral e adoecedora. Tem gente que escolhe você para ser competidor dele e você nem sabe que foi escolhido.
escolhe você para ser rival dele, e você nem sabe que foi escolhido. Ana não está competindo com ninguém, o marido é dela. Ana não está competindo com ninguém, ela não consegue gerar filhos. Ana não está no ringue, Ana não está na briga, Ana não está no páreo, Ana não está na maratona, Ana não está no campo. Tem gente dando soco no ar contra você, e você nem deu a largada ainda. Aí eu pergunto, Deus, porque alguém pode competir com alguém que nem começou a correr? Deus disse para mim, eu comunico a vocês, no mundo do Espírito, o teu potencial já é reconhecido. Penina está doente, grite isso, Penina está doente. Essa questão de competição unilateral é adoecedora. A pessoa se enxerga numa luta contra você que não existe, que não tem sentido, que não tem lógica. Nem que você tivesse dado a largada, você tem 5 e a pessoa tem 5.000. Você tem 1 e a pessoa tem 100.000 pontos. Que briga é essa? Essa briga não existe. Mas na cabeça do outro existe. E eu começo a fazer afirmações sobre isso. Você não ameaça pelo que tem, porque o outro até tem o que você não tem. Você ameaça pelo que você é, mesmo quando você não se sente ninguém. Eu não vim a uma igreja profética entregar uma mensagem comum. Me entenda, eu não estou dizendo que vou a outras igrejas fazer isso. Estou dizendo que vim fazer aqui. Não vim a uma igreja profética entregar uma mensagem comum. Eu vim entregar uma profecia para esta igreja. Ter muito não cura a autoimagem de quem não se vê como alguém de sucesso. Pode ter muito, 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 mas a autoimagem está adoecida. Penina poderia fazer um quadro, aqueles quadros lindos, com as crianças sentadas ao redor dela, mas quando ela se olha no espelho, ela não consegue se enxergar assim. Ela vê Ana sozinha, mas não vê Ana sozinha, porque o mundo do Espírito não me vê como estou, me vê como sou. Eu preciso dizer uma coisa libertadora a vocês. Essa luta que Penina luta sozinha não é problema seu. Eu vou repetir. Essa luta que Penina luta sozinha não é problema seu. Eu vou repetir. Essa luta que Penina luta sozinha não é problema seu. Não se sinta culpado por isso. O que Penina sente é da conta dela. Como ela te enxerga é da conta dela. O que ela diz sobre você é o reflexo do que ela vê nela. Eu não posso levar a culpa de alguém que resolveu entrar num processo de adoecimento e competir sozinho contra mim. Eu arranco esse fardo nessa noite. Eu jogo esse fardo no chão essa noite. Riabarrachianda Kamanchu e Rabai. Aponte para alguém no poder do Espírito Santo. Não toque nessa pessoa, só aponte e grite a ela. Não se sinta culpado por isso. Não se sinta culpado por isso. Você só existe. Você só existe. Só tem o amor do amado. Ainda não tem o que deseja.
mas a sua existência incomoda. Fazer o quê? Grita para alguém, toca a vida. Toca a vida. Deus trouxe pessoas hoje aqui para ser libertas da culpa daquilo que não lhes pertence. Toca a vida. Deus trouxe pessoas hoje aqui que precisam viver coisas mais expressivas no reino de Deus e não conseguem viver porque Satanás ainda acusa. Olha lá a Penina chorando por tua causa. Não, ela chora por causa dela. Pessoas que precisam viver coisas grandes no reino de Deus e Satanás ainda diz: como você vai seguir a vida com alguém que briga com você? Não, não briga comigo, briga sozinho. Não tem competição. Por mais de 7 anos, Ana chorava por causa de Penina. Eu fiz as contas, mais de 7 anos. Pode ter chegado, é muito mais de 7 anos. Aí não tem como eu fechar essa conta. Poderia ser até 20 anos, mas no mínimo 7. No mínimo. Pelo tempo de gestação dos filhos de Penina. Chorava e não comia. Eu não sei como alguém pode ler isso e não sentir nada. Quando eu leio isso, eu fico muito mexida. A Bíblia diz assim: então Ana se levantou. É isso. Então Ana se levantou. Na primeira mensagem que Jesus me confiou, vencendo Penina, eu disse isso. Então Ana se levantou. Na segunda mensagem que Jesus me confiou, Ana e o seu vinho, eu também disse isso. Então Ana se levantou. E hoje que eu estou pela terceira vez olhando esse texto, eu vou dizer isso porque isso eu vou dizer todas as vezes que eu falar sobre Ana. Então Ana se levantou. 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 Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Você deitou, dormiu, e o inferno gritou: morra. Você deitou, dormiu, e o inferno gritou: morra. Você deitou, chorou, e o inferno gritou: morra. Você deitou, pensou, e o inferno gritou: morra. Mas para a decepção dos demônios, você deitou, dormiu e levantou. Há um contraste aqui. Há um contraste aqui. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Nesse cenário aparecem 2 pessoas diferentes. Grite bem alto: Ana e Eli. Perceba que a Bíblia está cheia dessas contraposições. É que nem sempre a gente percebe. É até uma forma de escrita muito presente nos escritos hebraicos. Essa ideia de contrapor uma posição à outra para que você entenda a lição que o texto quer lhe dar. Então Ana se levantou e Eli estava assentado. É a mesma cena. E nesta cena nós temos um sacerdote sentado e uma Ana que decidiu se levantar. Eu não tenho problema nenhum com os sacerdotes e nem com os homens. Ele é um tipo de pessoa nesse texto e Ana é um tipo. Tem mulher sentada e homem em pé.
E tem homem sentado e mulher em pé. Entenda, a questão aqui não é gênero, a questão aqui é postura. Ana não tem filhos. Eli está perdendo os dele. Ana não tem. Eli está perdendo os que tem. Mas a postura dos dois revela o futuro que eles terão. Se você senta, sua casa cai. Mas se você levanta, sua casa levanta também. Eu vou repetir o que eu acabei de falar. Eli daqui a um tempo está sentado e descobre que os seus filhos pereceram. Ana está levantada e Deus vai levantar através dela um grande profeta em Israel. Eu sento e as coisas param. Eu levanto e Deus se levanta junto comigo. Não, eu não vim falar de descanso. Ana não precisava descansar. Ela estava sentada há mais de 7 anos. A palavra não é para quem está em pé, a palavra é para quem está sentada, e o despertador do céu já tocou agora aí no seu ouvido. Reaja! Quem está comigo, diga aleluia. Ela se levantou, grite, ela se levantou. Isso. E a Bíblia diz que ela orou com amargura de alma. Enquanto ela está orando com amargura de alma, se depois você quiser sublinhar na sua Bíblia, a Bíblia diz que ela orou dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Na versão King James, a palavra aflição está substituída por uma similar, mas que corresponde melhor ao sentido aqui. Ela disse: Deus, atente para a humilhação da sua serva. Quando você tem uma impossibilidade, você tem uma aflição, mas quando você tem uma impossibilidade e o deboche de alguém por isso, aí você tem uma humilhação. Você entende isso? Ana não tem só uma aflição, Ana tem uma humilhação. E a Bíblia diz que Ana ora dizendo: Senhor, olha para a minha humilhação. Eu vou dizer uma frase aqui. E talvez ela responda a algumas pessoas, não a todas. Algumas pessoas que não estão entendendo porque estão vivendo algumas situações de humilhação. Eu falo agora. A humilhação pode ser o farol que chamará a atenção de Deus. Quem sabe? Eu disse isso quando preguei a primeira vez na conferência Profetizando as Mulheres, mas eu vou repetir. Davi entendia isso. Se nós entendermos que há um propósito da humilhação, a gente não vai ficar tão chateado com quem humilha a gente. Há um propósito na humilhação. Davi estava vivendo um tempo muito difícil, porque havia sido traído pelo próprio filho numa conspiração. Estava saindo de Jerusalém com os pés descalços, com a mão na cabeça, chorando. E um homem chamado Simei, daquelas pessoas que acordam de manhã, não tem nada para fazer e dizem: vou lá humilhar um pouquinho ele. Saiu de casa, entrou entre as pessoas que estavam atrás de Davi, começou a pegar pau, pedra e poeira. Dentro desse contexto cultural que Davi vive, receber poeira sobre o corpo é pior do que apanhar. É desprezo. E você sabe que tem gente que domina a arte do desprezo. Simei pegava o pó, jogava sobre Davi e gritava: sai, homem de sangue!
Homem de Belial, o Senhor te dará a paga do que tu fizestes à casa de Saul. Ele não sabe de nada. Se ele conhecesse a história de Davi, ele ia saber que Davi só honrou a casa de Saul. Você já deve ter me ouvido dizer isso. Mas eu vou repetir. Ainda há pouco eu tive a alegria de conversar com o pastor Emerson Pinheiro e a pastora Fernanda sobre livros. E a gente foi conversando e eu fui dizendo, esse eu li, esse eu não li. Ah, não li, eu li. Conhecer capa não é conhecer a história. Quem lê um capítulo também não pode fazer comentários sobre o livro. Estão querendo fazer resenha do seu livro lendo um capítulo só. Simei sai e vendo aquele capítulo de declínio de Davi, ele se sente no direito de falar. E os homens de Davi cansados, sabe quando você não está para nada? Você diz, Deus, hoje não, hein? Fulano que me erre. Os homens de Davi disseram, nós vamos colocar ele para correr. Davi olhou e disse, deixa ele. Porque foi Deus quem disse, amaldiçoe a Davi. O que Davi está dizendo é uma expressão muito comum dentro daquela ideia da pessoa de Deus. Glória a Deus. Lá na minha terra a gente ia dizer assim, mas eu vou falar. A ideia de Davi passa pela seguinte questão: tudo que me acontece, mesmo que não seja agradável, tem a permissão de Deus. Só que Simei continuou insistindo. Quem está comigo, diga aleluia. E aí os homens olharam para Davi e falaram, Davi, nós vamos arrancar a cabeça desse cão morto. Aí Davi vai dar uma chave para a gente. Deixa que ele me amaldiçoe. Quem sabe Deus não verá isso e me dará hoje uma grande bênção. Levante suas mãos e diga, quem me humilha está dando um empurrãozinho nas mãos de Deus. Você entende o que eu estou dizendo a você esta noite? Esta humilhação talvez seja o que faltava para Deus se levantar e então decidir, Ana, é agora que eu vou me lembrar de você. Ana continuou orando, gratidão. E quando Ana ora, daquele jeito desesperado que só ora quem precisa muito, Eli a tem por embriagada. Eu acho isso tão lindo. Eli observou a boca de Ana. Os homens não conseguem observar o coração da gente, então eles só observam a boca da gente. Cuidado com a sua boca, ok? Ana está balbuciando e não sai palavras, e Eli diz, até quando você vai estar embriagada? Quando Eli diz isso a Ana, ele está julgando Ana pela aparência. Porque Ana talvez estivesse com o olhar de uma mulher embriagada, com as palavras trópegas como de uma mulher embriagada.
abatida como uma mulher embriagada, mas ela não era uma mulher embriagada. Ela estava pedindo a Deus para gerar um filho. Vem aqui, vem comigo aqui. Vamos dar um salto na história. Você lembra de um dia que o menino que vai nascer desta experiência de oração aqui é Samuel? Diga Samuel. Você lembra de um dia que ele entrou na casa de Jessé? Para ungir um rei. Aí vem um bonitão. E ele pensa, é ele. E o Senhor diz, Samuel, não olhes para a aparência. Eu sinto Deus batendo no ombro de Samuel e dizendo assim, não esqueça que sua mãe já passou por isso. Existem experiências do nosso nascimento dolorosas que nos prepararão para desafios no nosso futuro. Tem gente que não entende porque viveu precocemente coisas tão desafiadoras. É porque Deus sabe que você vai conviver com esses desafios lá na frente. E essa experiência está forjando você para não repetir o erro de quem errou com você, mas fazer o que não fizeram por você. Ela olhou para o sacerdote e disse, eu não estou embriagada, Gente, dependendo do nível do que você precisa, não é qualquer setazinha que te desvia, não. Entendeu? Ele olhou para ela, abençoou e disse, vai em paz, o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. E ela respondeu, acha tua serva graça aos teus olhos. E a Bíblia diz assim, a mulher foi o seu caminho, comeu. E o seu semblante já não era triste. Por favor, grite bem alto, comeu. Aponte para alguém e diga a esta pessoa, depois do altar da oração, Deus vai te habilitar a fazer o que você não conseguia fazer. Eu vou repetir isso e eu quero que quem precisa receber isso, levante uma das mãos. Depois do altar da oração, você será habilitado a fazer coisas que você não estava conseguindo fazer. A Bíblia diz que Ana chorava e não comia. E quando ela sai do altar da oração, ela sai para comer. Eu não sei o que você não conseguiu fazer no último ano, mas se prepare para fazer neste. Porque Deus está dizendo, eu estou te habilitando a começar a fazer o que você não era capaz de fazer. Não esqueça isso. Ela foi embora de madrugada. Chegando em casa, eles se relacionaram intimamente. E a Bíblia diz, e o Senhor se lembrou dela. Por favor, tente entender isso. Deus não se lembrou do pedido dela. Deus se lembrou dela.
Deus vai fazer algo em você para que você possa gerar com tranquilidade o que Ele vai lhe permitir gerar. Eu estou falando de um todo. Eu estou falando de cura física, de cura espiritual, de cura emocional. Deus não está se lembrando da sua dor. Deus está se lembrando de você. Deus está se lembrando do seu ventre. Deus está se lembrando de você. Deus não está se lembrando do seu casamento. Deus está se lembrando de você. Não é uma área da sua vida, é a sua vida. Eu vou repetir. Não é uma área da sua vida, é a sua vida. Eu vou repetir. Não é uma área da sua vida, é a sua vida. Você não é uma barriga. Você não é uma mão que digita. Você não é uma mão que atua num processo cirúrgico, manuseando instrumentos. Não, é a sua vida. Você não é uma voz, você é uma vida. Você não é um saldo bancário, você é uma vida. Deus está dizendo, eu estou me lembrando de você inteiro. Se as pessoas pudessem, elas setorizariam qual área da nossa vida merece ser curada. E normalmente escolheriam aquela que produz mais. Deus não está preocupado com o que você produz. Deus está preocupado em quem você é. É por isso que Ele se lembrou de Ana. E ela concebeu. Ela chamou o menino de Samuel. E eu começo a concluir. Bom, ela tinha feito um voto ao Senhor. Se o Senhor me der um filho varão, eu lhe ofereço por todos os dias da sua vida. Sem nenhum medo, nenhum constrangimento, não é preciso, você está em família espiritual. Quem aqui já fez um propósito com Deus sobre alguma coisa? Eu tenho uma coisa para falar para você. Eu sabia que você ia vir hoje. Porque Deus me falou algumas coisas sobre isso. Acompanhe no texto. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa, ofereceu ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Foi de novo ao lugar de culto, como fazia sempre. Porém, Ana não subiu. Ana não subiu. Mas disse, o seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Eu preciso que você redobre a sua atenção agora para que você não entenda de forma equivocada. O que Ana está dizendo é, eu não vou lá para não cumprir o que eu disse. Eu vou lá para cumprir o que eu disse. Pastor, então é melhor eu não vir? Não, é melhor você cumprir. Deus me comunicou o Espírito que está esperando algumas pessoas aqui. Que você tem falado de se entregar, você tem falado de mergulhar, você tem falado de viver para, você tem falado, mas você vem e volta, sem fazer o que você disse. Eu vou para resolver. Eu gostaria muito que você levantasse uma das suas mãos e dissesse isso. Esta noite, eu vim para resolver. Você não sabia, mas foi isso que Deus escreveu na agenda dele. Ela vai lá hoje para resolver.
onde eu fico é aqui mesmo. Hoje você veio para resolver. Mas eu estou vendo se Deus quer ou não quer. É hoje, você veio para resolver. Eu tenho que confessar, mas eu não tenho coragem. Então você veio para resolver. Eu tenho que entregar, mas eu não sei onde eu entrego. Vai entregar hoje aqui, porque você veio para resolver. Ana está dizendo, quando eu for, eu vou para resolver. E aí eu digo, será que Deus me trouxe aqui só para um passeio? Ou Deus me trouxe aqui para definições que mudarão a minha vida de forma absoluta? Passou o tempo. E possivelmente depois de 3 anos, Ana vai ao lugar de culto com o filho. E ela abre a boca. Quem está comigo, diga aleluia. Não é muito comum as mulheres falarem aqui, dentro desse momento de rito, de entrega, de oferta, de comunicação com o sacerdote. Mas Ana fala. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Samuel está entre os raros casos na Bíblia em que não houve cessação de ministério até o dia da sua morte. Alguns historiadores acreditam que Samuel morreu com 100 anos de idade e ele foi juiz, profeta e sacerdote até os 100 anos de idade. Só que se você olhar a história de Israel, você vai perceber que antes de Samuel morrer, Saul já era rei. Então, como Samuel pode continuar sendo juiz se Saul já é rei? Como Samuel pode continuar sendo juiz se o povo o rejeitou? O dia que você precisar da aprovação de homens para continuar um ministério, você nunca teve um ministério. Eu entrego para viver todos os dias. Eu não estou falando de oposição à autoridade espiritual. Eu estou falando de alguém que precisa de aplausos para continuar. Amém, Ana? Amém. Não tem mais nada para dizer? Não. Agradeço a oportunidade. Então eu extraio uma última lição. Nenhuma menção do que sofreu. Apenas do que venceu. Penina não faz parte de nada. Cada um terá na nossa vida o lugar que nós permitirmos. E o sacerdote? Para você não esquecer, repita após mim. Penina, a gente esquece. E o sacerdote, a gente só lembra da melhor parte. Há um batismo de perdão nesta noite. Há um batismo de perdão esta noite. Martin Luther King diz: não permita que alguém
te humilhe ao ponto de fazê-lo odiá-lo. Mas eu não tenho esse poder. Eu não tenho poder de dizer para alguém: ei, para, senão eu vou odiar você. Não permitir é não se deixar lá. Não permitir é não permanecer no lugar do constrangimento, na posição da vítima que padece. Estou saindo disso aqui antes que eu deixe de te amar, tá? Porque quando eu contar a minha história, eu não quero falar de Penina e do sacerdote. Eu só quero falar o que vale a pena ser contado. Eu não quero lembrar daquele olhar avassalador dizendo embriagada. Eu quero lembrar daquela cena de amor dizendo que o Senhor conceda a tua petição. Dos equívocos cometidos por alguém, eu jogo no lixo hoje. Digo: Espírito Santo, leve para longe. Mas a palavra de bênção, uma vez liberada, eu a agarro e ninguém poderá tirá-la de mim. Eu sou aquela mulher. Coloque a mão assim, coloca. Será? Eu não sei não. Não sei mesmo. Será que quando Deus se lembrou de Ana, e não só do pedido, será que Deus não aproveitou e lavou? Penina, esquece. O sacerdote só fique com a melhor parte. Quem vai gerar um Samuel não pode ter um ambiente da gestação contaminado pelo ressentimento. Samuel, aqui é o nome de Deus, El de Elohim, El de El Shaddai. Quem vai gerar o que tem o nome de Deus, quem vai gerar o que tem um pedaço de Deus dentro, não pode deixar o ambiente ser contaminado pelo ressentimento, nem pela mágoa. Deus está lavando o coração de pessoas hoje aqui. Pai, eu estou orando com esta igreja. Esta igreja que o Senhor lavou com o teu sangue e comprou com o teu sangue. Pessoas que nos últimos meses sofreram, ou quem sabe nos últimos anos, humilhações, dores, angústias. Eu oro para que haja um batismo de perdão. E que a tua lembrança seja o nosso socorro esta noite. Faze-nos viver e gerar. Não queremos gerar sem viver. Lembra de nós, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você que estava afastado, ou parado, ou sentado, ou desanimado, mas que compreendeu esta noite que Deus te trouxe para resolver. Porque você tem propósitos colocados diante dele, e ele também tem propósitos com você. Levante do seu lugar. Só essas pessoas.
que eu quero orar por você agora. É tempo de recomeçar, sabe? E o tempo é hoje. Deus me deu uma frasezinha esses dias, muito simplória, mas que tem norteado a minha semana. É assim: aproveita que o ano está começando. Simples assim. Aproveita. Começo, recomeço, tudo a ver, né? Propósito, entrega e resoluções. Já tem algumas pessoas de pé. Eu estou esperando outras. Outras. Oh Deus. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aleluia. Eu estou ouvindo um choro. Eu estou ouvindo um choro que está guardado dentro de alguém, mas vai sair, vai ser liberado. Estou ouvindo um choro guardado, mas você vai soltar esse choro hoje aqui. Estou ouvindo um choro guardado. Para que guardar? Para que guardar? Faz como Ana. Tem um grito guardado também. É para ser dado aqui. Orianda la mancho que vai. Eu fiquei receiosa de falar isso durante a mensagem que eu vou falar agora. Mas eu estava conversando com o pastor Eliseu Ignis, que é um profeta. E ele disse que quando Deus nos dá alguma coisa e nós não falamos isso, de certa forma é um roubo. Porque você guarda para você algo que não é seu. Quando eu comecei a falar de coisas guardadas, de propósitos guardados, Deus me disse, pastora Fernanda, que tem alguém aqui que entrou num processo de desconfiança tão grande, de crise, que ela tem um canto onde ela vem guardando o dízimo há muito tempo. Ela não usa nem entrega. Não usa porque tem temor, mas não entrega porque tem dor. Você vai abrir aquela gaveta, tá? Porque essa desconfiança que prendeu o teu coração, de Penina, nada, e do sacerdote, só a melhor parte. Deus está curando a tua confiança essa noite. E quando você trouxer, você vai dizer aos pastores desta igreja: fui eu a pessoa que Deus quebrou a cadeia da desconfiança. Deus, eu estou orando por pessoas decididas aqui agora, Senhor, e pessoas que estão nos acompanhando neste culto online. Pessoas que também estão se decidindo em suas casas agora. Pessoas que acessarão esse vídeo posteriormente. Gente que não quer mais procrastinar, nem protelar, nem adiar. Pessoas que sabem quem são e o que têm, e o nome do propósito que fizeram. E essas pessoas se disponibilizam não só para dar coisas, mas para entregar a própria vida esta noite.
Ó Deus, que aonde houve dor, aonde houve ressentimento, aonde houve desconfiança, que haja uma manifestação maior de graça agora, para que ela se levante no poder do Teu nome, para que ele se levante no poder do Teu nome, para viver um novo tempo e uma nova história a partir do dia de hoje. Eu sei que é um tempo de recomeço, e que é um tempo de entrega, e que nisso o Teu nome será glorificado. Se houver alguém se entregando a Ti esta noite, ó Deus, o que a Tua palavra diz é que em Cristo eles são retirados do império das trevas e recebidos no reino do Filho do Teu amor. Que pessoas recebam de novo a alegria da salvação esta noite, e que o Teu nome nela aí seja glorificado. Nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Se você puder aplaudir a Jesus, faça isso aplaudindo acima da tua cabeça, porque ao nome dele honra, glória, louvor e toda salvação